Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, 17 de outubro, nós celebramos a memória festiva de Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros bispos da Igreja, um santo mártir do primeiro século. Ele que é uma das testemunhas desta unidade do bispo com o seu presbitério, formando uma sinfonia em torno do altar da Eucaristia. E ele repetia sempre: como Cristo, quero também ser trigo moído para ser pão tomado e repartido para a vida do mundo. Então, que a exemplo de Santo Inácio de Antioquia, nós também sejamos esse trigo colhido, moído, quebrado, para sermos pão que alimenta a vida de fé de nossos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 12, versos 8 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem perante as sinagogas, os chefes e as autoridades, não vos preocupeis nem como vos defender, nem com o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará, naquele momento, o que deveis dizer. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dentro dessa catequese de Jesus, animando, consolando os seus discípulos para a missão, que é sempre um desafio, e Jesus não esconde dos seus discípulos os desafios da missão. Mas ao mesmo tempo, Jesus mostra para eles que eles não estão sozinhos e que nem precisam se preocupar com a própria defesa, pois é o Espírito Santo que será o defensor, o consolador, aquele que vai à frente na missão. Por isso que o grande pecado, e Jesus diz que é um pecado sem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Pois quando nos fechamos e não queremos aceitar, acolher a graça, o dom do Santo Espírito e começamos a agir por nós mesmos, pelo nosso saber, pelas nossas organizações, pronto, a igreja morre. Nós morremos quando nos fechamos ao Espírito Santo. Portanto, hoje, o centro desse evangelho é esta afirmação de Jesus: todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. E esse pecado contra o Espírito Santo, ele aparece também nos outros evangelhos. E talvez nós precisamos perguntar: o que significa? Um Jesus que sempre falou de perdão,
Um Jesus que sempre falou de misericórdia, um Jesus que sempre agiu com compaixão, e agora dizendo que existe um pecado que não tem perdão. Eu fico pensando que o próprio texto do Evangelho nos ajuda a compreender o que significa esse pecado contra o Espírito Santo. Pois se é o Espírito Santo quem conduz a igreja, se é o Espírito Santo que vai à nossa frente na missão, todo tipo de fechamento é um pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, então, seria um fechamento à ação da graça do Santo Espírito em nós. Quando nós deixamos de confiar no Espírito para acreditarmos mais na nossa ciência, nas nossas organizações, nas nossas estruturas, nas nossas doutrinas e instituições. Quantas vezes, enquanto igreja, nós nos fechamos ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, às vezes, ele é o espírito da bagunça, né? Ele nos tira daquela passividade, ele nos tira daquela organização que nós gostamos tanto, né? O Espírito Santo é o Espírito que sai, é o Espírito que nos joga para frente. Quando nos fechamos à ação do Espírito, nós não podemos avançar na missão. Quando nos fechamos à graça do Espírito e nos fechamos só em nós, já não tem mais conversão. E talvez este seja o segundo eixo desse pecado contra o Espírito Santo. Se o primeiro é o fechamento à graça, o segundo é o fechamento para não assumirmos um caminho de conversão. Portanto, quantas vezes, até no confessionário, eu venho para o confessionário, mas parece que eu estou mais fechado em mim mesmo e não acredito nessa obra do Santo Espírito que é capaz de perdoar meus pecados. E ali, ou eu começo a justificar os meus pecados, ou então me mergulho num sentimento de culpa e não me abro para a ação do Espírito que faz em nós um caminho de conversão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é preciso escutar o que diz o Espírito. É preciso confiar que é o Espírito Santo que vai à nossa frente. Na missão, o Espírito Santo chega primeiro. Pois é pelo Espírito Santo que a igreja vive. Sem o Espírito Santo, a igreja é apenas uma instituição. Com o Espírito Santo, ela é sinal, sacramento de Deus no mundo. Sem o Espírito Santo, toda a autoridade na igreja acaba sendo um despotismo, acaba sendo um rigorismo. A autoridade na igreja com o Espírito Santo se torna serviço. Sem o Espírito Santo, as nossas organizações religiosas, como diz o Papa Francisco, se tornam uma ONG piedosas. Com o Espírito Santo é a ação de Deus no mundo. Então hoje, o Espírito Santo continua nos conduzindo, nos defendendo, nos dando a palavra certa na hora certa. Então vamos pedir então a graça
para que esse Santo Espírito de Deus venha a nós, nos anime, nos santifique e nos envie em missão. E que jamais nos fechemos à graça do Espírito, que jamais nos fechemos à ação que Ele nos faz converter em novas criaturas. Pois o pecado do fechamento não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Agora, o pecado do fechamento em nós mesmos, em nossas instituições, em nossas doutrinas, em nossos dogmas, esse pecado não tem perdão. Então, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua igreja, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja com a leveza que o Espírito Santo nos traz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Pensemos hoje, estou aberto à graça do Santo Espírito ou estou vivendo fechado em mim mesmo, em minhas ideias, em minhas teorias, em meus pecados? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia. Fique com Deus.